Aqui, nas reações químicas, ela funciona de que forma? Ela vai sofrer uma transformação. Você vai ter um elemento X que vai sofrer algum tipo de ação e ele vai se transformar em um outro elemento. E elas vão estar expressadas em equações químicas. Então, a minha função aqui com vocês é que vocês aprendam as formas de reações químicas. Então, é a forma que ela vai ficar expressada em equação. Porque a gente tem um problema aqui de terminologia. Quando eu falo de reações químicas, o termo reação é algo que você vai estar vendo. É algo que você vai estar vendo. Então, ele vai levar em consideração o que você vê. Você vê a transformação química? Sim. E quando eu vou expressar isso no papel, eu expresso em forma de equação química, que é quando a gente vê aquele monte de numerozinhos, letras, números bonitinhos lá, organizados. A minha função com vocês é que vocês saibam como eles vão se organizar em forma de equação. Não é saber como é feita as reações químicas. Isso aí fica para o ensino médio. Então, aqui tem exemplos básicos, né? Quando você frita um ovo, ou você vai fazer o cozimento, que você muda a textura de alguma substância, você fez uma transformação química, por mais que ele continue sendo ovo. Né? É ovo, mas é um ovo cozido ou um ovo frito, ele mudou as estruturas das moléculas químicas para ele, porque ele mudou a textura. Isso vale para azedo do leite. A queima de fogos de artifício funciona através disso, né? De uma substância sólida, ela vai se transformar em gasosa, é onde ocorre a explosão e você vê as cores bonitinhas. O processo de fotossíntese é uma transformação, né? É um tipo de reação química. Mas quando a água troca de estado, não tem nada a ver, né, professora? Quando eu faço. Sim, é uma transformação química. Tá. Não, mentira. Transforma no estado tipo sólido, líquido, gasoso, você fala? Isso. Ah, é uma transformação física, porque ela continua sendo água, H2O. Então, tipo, a estrutura química H2O, ela é a mesma para sólido, líquido ou gasoso. Entendi. É que quando eu faço cozimento de alimentos, eu modifico essa estrutura química. Vocês vão perceber que ela vai acontecer. Ou, tipo, o elemento perde alguma coisa, ou ele ganha alguma coisa no processo de aquecimento e modifica quimicamente ele. Todos os elementos que fazem essa transformação por cozimento, né? Então, toda reação química, eu vou ter qual que é a ideia? É uma combinação. Combinação do quê? De substâncias que vão gerar uma outra substância, ou até mesmo a mesma substância com propriedades diferentes. Então, é aqui que entra a ideia do cozimento. Eu vou recombinar os mesmos elementos químicos, eu vou estar recombinando, e com essa recombinação eu vou ter a mudança da propriedade, que é a função daquela substância química. Toda vez que elas forem apresentadas, né, a gente vai estar representando uma reação química, é uma equação química. A primeira parte, que é a que fica antes da flechinha, é sempre o meu reagente. Depois da flechinha, que é o meu segundo membro, vai ser os meus produtos, que é o meu resultado. E esses elementos eles precisam estar em algum momento, quando você monta a sua equação, né, quando você monta a sua reação química, ele precisa estar balanceado. Então, quando eu falo de reação, o que eu tinha no começo, eu tenho que ter no final. Eu não posso ter elementos que surgiu do nada, porque eu não estou criando nada. Então, no ano, em ciências, a gente aprende a balancear da forma. Deixa eu adicionar um texto aqui, que eu não vou escrever isso, porque não vai dar tempo, que eu não vou conseguir. A gente aprende a balancear o elemento, que a gente chama balanceamento de Lavoisier, que é o cara que falou
Então, a gente aprende esse tipo aqui de balanceamento. Tem vários tipos, mas a gente vai aprender só esse. Os outros mais difíceis fica para a professora de química, né? E vocês têm um tempinho até lá, né? Para vocês absorver o quão bom é química na vida. Ele fala o quê? Lavoisier fala que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, a gente vem com essa base de química, né? Ele é um químico, e isso é uma fala bem comum dentro da química, que é: eu não consigo criar nada na natureza, eu sempre vou estar transformando aquilo que eu já tenho. Então, o cara Lavoisier fez isso. Então, se eu tenho 10 hidrogênios para fazer uma reação química, eu vou ter que terminar a minha reação, o meu produto aqui, ele tem que ter o quê? 10 hidrogênios. Porque eu não posso criar 11 hidrogênios. Ou eu vou ter 10 hidrogênios, ou eu vou ter menos do que 10. Quem são as exceções, mas é para ter a mesma coisa. Ah, mas então aonde fica a diferença? Fica a diferença como eu vou organizar elas na equação, que é onde entra aqui os 4 tipos de reação que a gente vai trabalhar. Que é o quê? Síntese ou de adição. Eu tenho um elemento A, estão vendo? E um elemento B. Eles vão sofrer a ação de alguma coisa. Vamos colocar aqui que ele sofreu com fogo. Oh, minha chama. Nossa, eu desenho muito. Mano, eu desenho muito. A minha chama aqui, e eu vou ter um elemento que depois que ele foi aquecido, exemplo, né? Que ele foi aquecido, ele se transformou em um elemento AB. Aqui atrás, eles eram elementos separados, eles não estavam fazendo nenhum tipo de ligação entre eles. Aí entra a questão da aula passada, que é as ligações químicas, entendeu? Então, tipo, o que acontece? Eu tô falando de ligação química porque aonde vai estar representada a minha ligação química? Aqui nas minhas reações químicas. Então, quando eu falo de adição, eu tenho 2 elementos diferentes que vai sofrer a ação do meio e vai se transformar em um só. Eu coloquei aqui no caso o magnésio, né? O exemplo, o magnésio reage com o oxigênio do ar. Então, quando eu tenho magnésio aqui, ó, magnésio que do nada entrou em contato com o ar, com o oxigênio, que é O2 aqui, tá vendo? Ele vai ter como resultado o quê? 2 MgO na forma sólida. Então, ó, se eu pego o meu magnésio, que é sólido, e abro ele e deixo ele exposto ao oxigênio na forma gasosa, que é a forma que a gente encontra naturalmente, eu vou ter óxido de magnésio na forma sólida. É um outro elemento. Eu transformei alguma coisa, eu fiz uma transformação. 2 elementos sozinhos que teriam funções específicas vai formar uma outra substância que não é uma substância nova, porque não criamos nada, nós só transformamos a função dela. E ó, o óxido de magnésio a gente usa para fazer flash de câmera, flashes, aqueles tipo de câmera de profissional, sabe? Aquelas luzes, tchá, 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 tchá. Por isso que faz até o barulho toda vez que vai clicando, né? Porque ele faz como se fosse a queima desse óxido de magnésio. É bem legal, né? Essa é a reação mais simples. A outra reação que é simples também é a reação de análise, que acontece o quê? É quando eu tenho uma substância complexa, que normalmente são substâncias que têm mais de um elemento, tá vendo que ela começa com uma substância A e B, e por ação do meio, ela passa a ter 2 elementos diferentes. No caso aqui, a gente tem, deu como exemplo aqui o sódio, que é usado. Eu acho que eu digitei errado aqui, gente. Aqui tem um outro nome, não sei, sódio de alguma coisa, porque tem 2 elementos, nitrato de sódio. Lembrei, o composto de nitrato de sódio, faltou o nitrato aqui. Depois eu arrumo antes de mandar para vocês esse material. Aqui é o nitrato de sódio,
que é usado nos airbags. Então, dentro do meu airbag, eu tenho o quê? Os dois elementos, NaN3, na forma sólida. É como se fosse um pozinho dentro, né, dentro do airbag. Quando ele vai ser disparado, ele entra em contato, né? Ocorre a ativação da decomposição rápida desses dois elementos. Por isso que ele expande. É como se eu tivesse os dois juntos e de repente eles se separassem. Por isso que o airbag ele faz um processo de expansão. Então é meio que uma reação se você juntar separar os dois, professor? Isso, exatamente. É uma reação química específica. Então, e quando que isso acontece? Quando entra oxigênio. Eu não coloquei aqui porque isso não é importante para nós. Mas o que acontece? Toda vez que eu tenho nitrato de sódio bonitinho, ele entra em contato com o oxigênio, ele tende a se separar. Porque o nitrogênio não quer ficar com sódio. O sódio, na verdade, ninguém quer ficar com ele, gente. É um elemento bem assim, tipo, que é difícil, é fácil de fazer as ligações com eles, mas ninguém quer ficar. Na primeira oportunidade, eles vazam, que é o que acontece aqui. O nitrogênio, quando vê o oxigênio, ele não quer ser nitrato de sódio. Ele faz o quê? Ele se separa. E o processo de separação dessa substância libera gás. Por isso que infla o airbag. E com muita velocidade. É uma reação extremamente rápida, essa daqui. Por isso que é rápido e com uma força, assim, até que pode machucar, né? Eu tava vendo tipo isso, professora, porque eles juntam é meio que uma explosão, pode-se dizer? Exatamente, para eles se separarem. Para eles se separarem é quase uma explosão, porque imagina, você tá amarrado com outro elemento e de repente você fala assim, passou alguém mais legal aqui do lado. Para romper essa ligação, ela causa um volume, por isso, para romper essa ligação, causa a liberação de gás, né? E com isso acaba fazendo com que, né, porque o que acontece? O meu nitrogênio é muito difícil encontrar o nitrogênio na forma sólida. Ele, por incrível que pareça, nitrogênio é o gás, né, em maior abundância que a gente tem na atmosfera. E ele é um gás. Quando ele junta com o sódio, ele vira um elemento sólido, um pozinho, que fica lá dentro, né? Quando o nitrogênio se separa do sódio, ele volta a ser gás. Por isso que infla o meu airbag. Porque ele troca de função também, de estado físico. Do estado sólido que ele estava, ele passa a ser o estado gasoso, imediato, lhe fazendo, né, a liberação do gás. Entendi. Isso na análise. Aí vem as duas mais difíceis. Essas duas primeiras, elas são muito simples, porque ela é visível, você consegue visualizar ela acontecendo. Substâncias diferentes que se formam uma substância. Substância igual, uma substância composta que vai se desmembrar. Quando eu venho falar de simples troca, eu adiciono uma substância a mais. Então, eu já trabalho com 3 substâncias. Então, lá no meu produto, lá no meu reagente, eu vou ter uma substância simples, tá vendo que é a letra A? Mais uma substância que é composta. E tem que ter exatamente isso. Então, é composta por uma substância simples, que é um único elemento, para mais uma substância que é composta, que tem 2 elementos. Vou sofrer uma ação do meio, que é a flechinha que significa isso, e eu vou fazer essa simples troca. Um dos elementos da minha substância composta, no caso aqui a substância C, vai se ligar à minha substância simples. E o outro elemento passa a ser simples. Então, o que era elemento simples passa a ser composto, e o elemento que era composto passa a ser simples. E é aqui que a gente começa a trabalhar o balanceamento também. Que provavelmente vou ter que fazer uma aula só de balanceamento, gente, porque é um pouco mais complexo. Então, você faz o quê? E esse processo de simples troca, ele é um processo um pouco mais lento, né?
Como exemplo aqui, é a ferrugem mesmo. Quando você pega o prego, um exemplo aqui, né? Você pegou o prego. Prego é feito do quê? De ferro. Está no estado sólido. E eu vou mergulhar ele em sulfato de cobre, que é o CuSO. CuSO, né? Eu tenho aqui um elemento composto. Aqui eu tenho um elemento composto, tá vendo? Quando eu faço uma simples troca, aconteceu o quê? Eu peguei, deixa eu mudar de cor aqui para vocês visualizarem. Eu peguei aqui, ó, o meu SO, o meu elemento SO, que antes fazia parte com o cobre para fazer o sulfato, né? Ele veio para cá. Ele se juntou com quem? Com o ferro, que antes estava sozinho. E a partir desse momento, o meu ferro começa a mudar de estado, que aqui ele sozinho está no estado sólido. Quando ele vem aqui para o meu processo de simples troca, quando o meu sulfato se junta ao meu ferro, eles se transformam em sulfato de ferro na forma líquida, na forma aquosa. E o meu cobre, ele vai ficar sólido, porque ele perdeu o sulfato. Então, vocês conseguem reparar o quê? O que faz o cobre estar na forma líquida é o sulfato. Então, se eu peguei o sulfato e mudei ele de elemento, ele foi fazer par com o ferro, o meu ferro ficou líquido e o meu cobre, nesse momento, ficou sólido. Então, quando você coloca o prego dentro do sulfato de cobre, ele começa a formar uma camada de cobre em volta do ferro. Mas da onde surgiu esse cobre? Não é que ele surgiu, ele foi transformado da forma líquida que ele estava para a forma sólida em volta do ferro. Uau! Entenderam? Sim. Ô, professora, Fala. quando o ferro entra no... é o que está no estado líquido? O curso que está no estado líquido? Ele está no estado líquido. Quando o ferro entra lá, o curso ele tem que estar bem quente para acontecer isso. Não, isso aqui é um processo natural. Você não vai fazer, tipo, você não vai ter um aquecimento ou resfriamento de nada. É simplesmente uma questão de atração. Quando você. É que você não assistiu a aula de ligação química, eu acho, né, Danilo? Na ligação química, os elementos têm que se atrair. Então, por que, que o sulfato decidiu trocar de companheiro a partir do momento que eu adicionei o ferro na substância? Porque ele, com certeza, tem uma maior atração química com o ferro. Aí ele solta, ele abandona o cobre e vai se ligar ao outro elemento. Então, não há um catalisador, algo que vai impulsionar essa simples troca. Não acontece isso, entendeu? É tudo no naturalzão. E esse processo de simples troca também é quando faz a formação de ferrugem. Entendeu? Tipo, você tem alguma coisa de ferro e começa a enferrujar. Isso aí, com certeza, alguma substância está fazendo simples troca e está causando a transformação dessa substância que poderia estar gasosa, poderia estar líquida, que quando chega em contato com o ferro vai resultar numa outra coisa. Mas não é nada que. A ferrugem apareceu. Isso é um termo errado, porque ela não aparece, ela estava ali. O que aconteceu foi a transformação dessa equação química. Porque quando a gente trabalha Lavoisier, que é o que a gente vai é o que a gente trabalha no 9º ano, é exatamente isso. Uma transformação. As coisas estão ali. É que às vezes, daquela forma, elas estão em outro estado físico. E quando ela sofre a simples troca, muda exatamente isso, muda a função. Aí, às vezes, a gente passa a ver esse elemento. E a gente fala, nossa, apareceu isso aqui do nada. Na verdade, ele já estava ali, só que de uma outra maneira. Só que, professora, daí, tipo, quando a gente fala que tem mais perigo de cortar
se cortar com parafuso novo, tipo, não tem. Enferrujado, né? Você vai Não, um pegar parafuso novo e um enferrujado. O enferrujado tem mais risco, sei lá, ou não? Olha, não sei te dizer quimicamente se tem algo a ver. Não sei, vou ser bem sincera, sou bem limitada nisso. Biologicamente, ele tem as chances daquele objeto enferrujado que está ali, naquele meio, exposto a N tipo de parasitas, bactérias, vírus, fungos, nanã, poder causar uma inflamação ou até mesmo transmissão do tétano. Aí né, é biologicamente, né? Ah, Professor, também pensei, Quimicamente, tipo, quando a gente vai no médico e fala, eu me arranhei com tal coisa, eles geralmente dão uma injeção na gente, porque tem mais risco de ter fungo, essas coisas, né? exatamente. Quimicamente, por quê? Não sei. Quimicamente, eu tenho que perguntar para a professora de química, perguntar para a Aline, tipo, o porquê que isso, se isso tem alguma coisa a ver com a química, com a estrutura química, entendeu? Uhum. Biologicamente, eu sei que tem, porque normalmente esse tipo de objeto que enferruja, ele fica em uma condição um pouco mais largado, né? Aí, tipo, higienicamente falando, está ali, tipo, largado, entendeu? Aí não é legal. Para a gente terminar, né? Quando eu falo de dupla troca, eu tenho 4 substâncias. Só que são 4 substâncias, mas são duas substâncias complexas, composta. Então, eu tenho substância 1 e substância 2, tá vendo? Substância 1 e substância 2. Só que as duas têm que ser complexa, tem que ser composta. E eu vou fazer a troca entre elas. Cada um fica com um do outro, né? Essa substância aqui, ó, simples troca e dupla troca, são as mais comuns da gente ter que balancear, que vai ficar para a próxima aula o balanceamento, como fazer o balanceamento, né? Que você precisa lembrar que quando eu falo de balanceamento, eu não posso criar nada. Se eu comecei, exemplo, se eu comecei com duas substâncias AB e uma substância CD, do outro lado, eu tenho que ter 3 substâncias. Como? Não sei. Tem que ter o mesmo tanto, entendeu? Porque é onde vocês percebem aqui embaixo, ó. É que aqui é uma forma mais simples. Quando eu pegar o nitrato de prata, é uma substância, AgNO3, na forma líquida. Ele vai mais cloreto de potássio na forma líquida. 2 substâncias compostas. Quando eu misturo os dois, eu vou ter o quê? Eu vou resultar numa substância chamada nitrato de potássio. Então, eu vou produzir nitrato de potássio, que é o KNO3. E vou produzir também cloreto de prata, na forma sólida. Então, o meu nitrato de potássio ele vai continuar líquido, forma líquida, e quando eu juntar o meu nitrato de prata, no caso, eu juntar a prata, que é a Ag, a prata mais o cloro, ela vira sólida. Ela não vai ser líquida. Então, eu vou produzir o quê? É tipo aquela reação que você mistura 2 líquidos e no final começa a aparecer aquele resto no fundo da reação química. É esse tipo de reação aqui. Eu fiz a troca. Se eu tá vendo aqui que eu tenho 3 oxigênios? Tá vendo que tem esse O3 aqui? Esse O3 é do elemento O. Quando não aparece nada na frente, eu sei que eu tenho número 1. Então, se eu comecei a equação com um elemento de prata, um elemento de nitrato, eu vou ter que terminar a minha equação com um elemento de prata e um elemento de nitrato. Juntos? Não necessariamente, mas tem que ser a mesma quantidade. Então, quando a gente for trabalhar a parte do balanceamento, ela é mais complicada porque tem que ficar atento a isso. Se eu começo com 1, eu tenho que terminar com 1. Mesmo se a gente estiver juntando, mesmo se eu estiver fazendo
uma ligação de adição, mesmo se eu estiver fazendo uma ligação de análise e mesmo numa ligação de simples troca ou dupla troca. Ai, mas você vai fazer difícil? Não. No nono ano é muito simples o processo. Vocês vão aprender tipo, a visualizar, reconhecer isso aqui só. Mas vocês precisam subir para o ensino médio com essa base de balanceamento. Porque quando vocês forem verem ligações químicas e equações químicas lá no primeiro ano, vocês precisam saber balanceamento. Porque senão vocês vão ficar patinando no conteúdo por muito e muito tempo. Fatores que influenciam. Quando que eu vou ter reação química? Quem vai mandar? Se tiver calor, pode acontecer reação química. Se tiver excesso ou falta de luminosidade, vai acontecer reação química. Ou quando tiver catalisadores. Esse aqui, dentro de ciências, a gente só trabalha com as enzimas, que é de reação química dentro das nossas células, que é onde entra fotossíntese, respiração celular, produção de substâncias internas, né? Tipo, você se alimenta, absorve vários tipos de nutrientes e no final ele te gera uma outra, te gera energia. Se gerou energia, quer dizer que teve reação química. Isso acontece por causa dos catalisadores. Mas também isso aqui, ó, como isso acontece, também é conteúdo do ensino médio para biologia, não é também o nosso caso. Mas só para vocês saberem que elas só vão acontecer em 3 situações. Certo, bebezinhos? Força, né? Força, tá terminando o trimestre, o conteúdo não tá fácil e a gente vai dando um jeito até o final. Alguma dúvida, lindinhos? Deixa eu, peraí, gente, eu preciso tirar aqui. Oi, professora Laís. Professora Laís. Tudo bem? Ela assistiu a aula com vocês, gente, judiaira, né? Ai, Ai. Tô entendendo tudo agora de química. não. Ai, gente. Ah, a gente tem um Esse é o meu também, também, ó. Já vou fazer a propaganda do meu. Quando vai ser? Meet de inglês. Vocês estão na escola? Vai ser dia 11. Meet de inglês dia 11. Último dia do trimestre. Na sexta-feira. Que horas vai ser? 14 horas. Às 2 horas na sexta, Meet de inglês dia 11. Marca na Agradeço por não ser de manhã, professora. Quê? Agradeço por não ser de manhã. Que horas? Conheço Dia muito 11? bem. Que horas? Vocês não estão assistindo as aulas da TV que passam da parte da manhã? É isso que você tá falando? Não é que é chato, parece que não é a mesma coisa ensinar vocês, entendeu? É verdade, que vocês é melhor. Por isso que eu prefiro muito mais quando vocês fazem essas reuniões mesmo. Entendi. Deixa eu banheiro. Só vou aparecer pra mais gente ficar aqui online com a gente. É, porque o nono ano é isso aqui, ó. Não, Se a gente não chega, às vezes, as 5 pessoas, porque às vezes a Gabriela vem, que hoje ela avisou que ela não ia vir. Mas são 5 alunos sempre no nono. Não, A tristeza, né? Já que a gente avisou no grupo, professora. Eu avisei no grupo, eu postei no Classroom, pedi pro Paulo mandar pros pais de todo mundo sobre a aula de hoje. Entendeu? Terrível, né? Só vocês pra me dar orgulho. É nóis.